bem. Sexta-feira. Coisa linda, hein? Sextou, meus amigos. Bora. Programa de hoje aí, ó. Muita notícia pra gente comentar. Falar sobre o caso Malik Beasley, que chegou ao seu fim, né? Trazer atualizações aí sobre a situação. Falar sobre Luka Doncic contra Nikola Jokic, né? Os dois se enfrentaram ontem no último amistoso da Sérvia e da Eslovênia antes do Eurobasket. Falar sobre o pai do Jaylen Brown, né, mano? O pai dele foi preso, irmão. Foi preso. Falar pra vocês aí sobre essa parada. Contar essa história pra vocês, né? Falar sobre o Russell Westbrook. Westbrook pode estar fora da NBA, mano. Que loucura. E no fim, fazer um redraftzinho, né? Fazer aquele redraft maroto que vocês adoram. Vai ser bom. O programa de hoje vai ser bom. Espero que vocês curtam aí a brincadeira. Vambora. Vai. Vamos animar. Que é sexta, porra. Vamos. Vamos! Muito bom, meus amigos. Ó, vamos lá, hein? Edição de sexta-feira do Switch TV Show. Coisa linda. Vamos aqui para mais uma edição, para mais um programa. Edição de número 273, tá? Vambora aqui. Deixa eu só puxar aqui a vinhetinha. Aí, ó. Puxar a vinheta e já vamos começar, né? Para começar, vamos dar uma passada pelas notícias do dia, né? E aí depois, no fim, vou aqui fazer um redraftzinho marotinho para vocês. Fechou? Então, roda a vinheta e vamos começar o Switch TV Show de hoje. Bora! Muito bem, rapaziada. Vamos começar aqui, passando pelas notícias do dia. Começando com a notícia sobre o final da novela Malik Beasley, né? Acho que todos vocês estão ligados, né, no que vinha rolando com o Malik Beasley. Já faz alguns meses que abriu-se uma investigação sobre uma possível manipulação de resultado feita pelo Malik Beasley, né? Tinha ali algumas suspeitas de que ele havia ajudado na forja de alguns resultados. E aí, por conta disso, né, muita coisa deu ruim pro Malik Beasley, né? O Detroit Pistons, que estava pronto para oferecer uma ótima renovação para ele, acabou saindo da jogada. E aí, né, por ter receio do que poderia rolar com o Malik Beasley, os outros times também não foram atrás dele. Então o Malik Beasley, ele meio que foi retirado do mercado por conta disso, por conta das investigações, porque nenhum time tava querendo oferecer algo por ele por receio do cara ser banido da NBA, porque corria esse risco, né? Se as investigações confirmassem que ele participou de manipulação de resultado, ele seria banido, né? Então, por conta dessas investigações, o Malik Beasley, velho, ele ficou à deriva. E, enquanto isso, mano, foi despejado da casa dele, porque ele tava com muitos problemas de dívida, tava devendo o cabeleireiro. O Malik Beasley devia o cabeleireiro dele, mano. O cara que tá na liga há mó tempão, jogou em grandes times, tava devendo o cabeleireiro, tipo...
Mano, a vida do Malik Beasley virou uma coisa absurdamente bagunçada. E aí hoje, o Shams Charania veio com a decisão, né, das investigações, né, o resultado das investigações. E aí, segundo o Charania, Malik Beasley não é mais alvo de investigação federal. Meus amigos, as investigações ao Malik Beasley foram encerradas, tá? Aparentemente não deu nada pro Malik Beasley. E aí agora ele está disponível no mercado, né? É um cara que os times podem ir atrás, porque não existe mais risco de banimento. E aí, aqui no post do Pisou na Linha, eles falam, né, que ele tinha um acerto encaminhado com o Detroit Pistons, só que aí, por conta de outros movimentos que o time fez, como, por exemplo, a contratação do Duncan Robinson, a contratação do Caris LeVert, o Detroit pode oferecer, no máximo, 7,2 milhões para o Beasley. Né? Antes, o Detroit estava oferecendo, antes de, né, ter saído a notícia da investigação, Detroit estava oferecendo, acho que era papo de 13, 14 milhões por ano. Agora só pode oferecer 7, porque gastou em outros nomes, pensando que não teria a possibilidade de pegar mais o Malik Beasley. Né? Então, meio que o Pistons só pode oferecer isso, e aí a lista de times com espaço no cap para fazer uma investida pelo Beasley é uma lista restrita, né? Porque tem hoje Brooklyn com 15 milhões livres, Charlotte com 14,1, Chicago com 14,1, Wizards com 14,1, aí tem o Pacers com 13,5, OKC com 8,5, Heat com 7,3 e Kings com 7,3. E aí tem o Pistons podendo oferecer 7,2 milhões. Então, esses são os times, na teoria, que podem, né, que tem espaço para fazer uma oferta pelo Beasley. Pode aparecer um outro time e tal, né? Enfim, pode aparecer alguma outra franquia, mas os times que podem oferecer um valor maior do que o Pistons, que são 7,2 milhões, são esses, tá? E aí agora fica a dúvida sobre o que vai ser do Malik Beasley agora, porque sem ter risco de banimento, mano, a gente tá falando de um dos melhores nomes disponíveis no mercado. Né? O Beasley acabou de fazer uma temporada absurda por Detroit. Absurda. Né? Foi um dos melhores arremessadores de 3 da última temporada. Jogou muito bem, foi peça fundamental pro sucesso do Pistons. E o cara tá livre. Tá livre no mercado e tá precisando de dinheiro, né? Sim. Uma coisa é certa, o Beasley vai aceitar alguma proposta. Porque ele precisa de dinheiro urgentemente. A minha dúvida é o quão desesperado ele tá pensando na questão de pedidas que ele pode aceitar. Por exemplo, se ele tiver muito desesperado, pode ser que os 7,2 que o Pistons pode oferecer seja o suficiente para ele aceitar. Né? Pode ser que ele pegue esse salário, 7,2, pegue esse valor por um ano e tente negociar um contrato novo na próxima off-season. Ele pode fazer isso, acho que é uma possibilidade. Agora, se ele quiser muito um valor maior, ele pode declinar essa possível oferta de Detroit e buscar mais dinheiro em algum desses times. Né? Desses aqui, dos que pode oferecer mais de 10 milhões para ele por ano, eu vejo Chicago podendo oferecer. Brooklyn eu acho que não faz sentido. Não faz sentido pelo projeto do Brooklyn Nets. Eu não vejo eles oferecendo uma grana por um veterano. Charlotte, tendo com Knippel ali, eu não acho que eles vão atrás de Malik Beasley. O Wizards eu acho que não faz sentido também investir em veterano. E o Pacers não faz sentido investir porque é uma temporada que o Pacers
não vai disputar nada, né, título no caso. Vai brigar, vai chegar em playoff, tem condições disso, mas não é uma temporada que o Pacers tá, né, com sede de ser campeão. É uma temporada que o Pacers vai jogar por jogar, igual o Celtics. Vai jogar por jogar. Então, desses times aqui, Chicago é o que eu vejo podendo oferecer uns 10 bilhões pro Malik Beasley. Tá? Oklahoma eu não vejo atacando o Malik Beasley aí no mercado. Não acho que seria um negócio ruim, até porque o Thunder precisa de arremesso. Mas, né, o Thunder não vai gastar dinheiro agora em free agency. Não vai. Né? Os movimentos que o Thunder for fazer, pra mim, vão ser movimentos de troca. Eu não vejo o Thunder investindo em ninguém em free agency depois das renovações do Shai, do Chet e do Jalen. Tá? Então o Thunder eu não acho que faria esse investimento. Eu vejo o Miami Heat podendo oferecer um contrato pro Beasley. A questão é que eles acabaram de pegar o Norman Powell, né? Então, não acho que seria também uma posição que o Heat, né, investiria. O Kings poderia fazer um investimento também no Malik Beasley. Então, é complicado, cara. O mais provável pra mim, visto que, né, as questões aí extra-quadra se resolveram, mais provável eu acho que é Detroit pegar ele de novo, mano. Mete aí uns 7 milhões pra ele num contratinho de 1 ano. E aí, dependendo do que ele jogar nessa temporada, se ele repetir o que fez na temporada passada, aí negocia um contrato maior na próxima off-season. O problema agora é, tendo Duncan Robinson e Caris LeVert no time, faz sentido pegar o Malik Beasley de novo? Não sei. Mas é o mais provável ao meu ver. Se ele tiver disposto a assinar pelo mínimo de veterano, aí pode aparecer algum contender aí querendo pegar ele. Aí, sei lá, um Lakers da vida, um Warriors da vida. São times que eu acho que poderiam fazer um investimento aí pelo mínimo de veterano. Então, mano, Milwaukee, por que não? Ele já jogou em Milwaukee, né? Jogou lá. Então, poderia de novo ir pra Milwaukee. Se ele estiver disposto a aceitar o mínimo de veterano. Se ele quiser realmente 7 milha, 8 milha, aí o mercado dele eu acho que vai girar em torno de Detroit, de Sacramento, de um Chicago. Acho que é isso, mano. Acho que é isso. O ponto é, e o principal ponto é, ele tá disponível. Ele volta a ser um jogador que pode ser contratado. Porque com ele correndo risco de banimento, ele não era uma opção. Agora ele volta a ser uma opção, né? E assim, que bom que não deu nada, né? Que bom que não deu nada, que bom que não provaram nada, porque é aquilo, né? Se provar que o Malik Beasley manipulou o resultado de jogos aí na NBA, abre precedente pra gente desconfiar de qualquer jogador, né? Então, é uma decisão aí, é um desfecho, né? Que pra NBA é um bom desfecho, né? Mantém aí a lisura da NBA, né? Credibilidade mantém. E é isso, mano. Malik Beasley no mercado, cabe no seu time? O que você acha que vai ser do Malik Beasley agora? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Então, primeira notícia é essa, Malik Beasley é inocentado, pelo menos é o que o Charania fala, né? Uma outra coisa que eu queria comentar aqui hoje é sobre o amistoso que a gente teve ontem entre Eslovênia e Sérvia, né? Luka Doncic e Nikola Jokic se enfrentaram nesse amistoso. Esse que foi o último amistoso das duas seleções antes do Eurobasket, que começa já na próxima semana, né? Dia 27 começa aí o Eurobasket. E aí tivemos esse duelo maravilhoso entre esses dois amigos, né? Esses dois camaradas. E aí, mano, deu ruim pro Luquita, hein? Luquita ontem não teve um bom jogo. Jogou 27 minutos, marcou 17 pontos com 4 de 18 no field goal.
Uma atuação bem ruim do Luka. O Luka basicamente jogou o primeiro quarto. Jogou o primeiro quarto e aí depois, mano, fez nada. O Jokic também não fez lá um jogo muito maravilhoso. Tipo, foram 10 pontos, 8 rebotes em 19 minutos. Só que o coletivo da Sérvia foi extremamente superior ao coletivo da Eslovênia. Né? A Sérvia sapecou 106-72. Uma atuação extremamente dominante da Sérvia. Né? Já no primeiro tempo, a Sérvia abriu 10 pontos no final do primeiro quarto e chegou a abrir 21 antes do intervalo. Né? Então foi um completo amasso. Né? Bogdanovic, Jovic jogaram muita bola. O Jovic, inclusive, fez 18 pontos. Jogou muito bem. E aí, sem tomar conhecimento da Eslovênia, a Sérvia venceu tranquila. A Sérvia que terminou a preparação invicta, né? Não perdeu nenhum amistoso. Chega muito forte para esse Eurobasket. A Sérvia, na minha opinião, é a grande favorita a levar o Eurobasket. Semana que vem eu devo fazer uma tier list dos favoritos para o Eurobasket, das favoritas, né, para o Eurobasket, das seleções favoritas. Mas já adianto, Sérvia para mim é o time a ser batido nesse Eurobasket. Claro, a Alemanha é uma candidata muito forte, é a atual campeã mundial. A própria Eslovênia tem chance. Claro, vai depender do Luka jogar melhor do que jogou ontem, né? Se o Luka jogar o que ele sabe, a Eslovênia tem chance. A Grécia tem chance com o Giannis, né? A França é sempre uma candidata forte, mesmo sem o Embiid e sem Gobert. Então tem outros times muito bons, mas pra mim a Sérvia é a melhor seleção, mano. Impressionante a qualidade desse time, é um time muito bem treinado. E tem esse gênio, né? Nosso querido Gordola, Nikola Jokic. Que, mano, o que ele joga é brincadeira. Ontem ele não foi mágico, mas ainda assim jogou bem. No final do jogo, né, teve uma cena fofinha do Jokic com a filhinha dele ali junto do Luka, né? A filhinha do Jokic é uma gracinha, né, cara? Muito bonitinha. Então, duelo aí legal entre os amigos e no fim venceu a Sérvia, passou-lhe o carro nos cupinchas de Luka Doncic. Grande jogo da Sérvia, favoritaça pro Eurobasket, tá? Seguindo aqui o giro de notícias, falar sobre Russell Westbrook, né, cara? Porque o Jake Fisher, ele soltou ontem, mano, um report que deixou todos os fãs do Westbrook preocupados. E aí eu, como fã, né, me incluo nesse grupo aí que ficou preocupado. Porque segundo o Jake Fisher, o Russell Westbrook pode não estar na NBA na próxima temporada. Rapaz, segundo ele aí, o único time que quer o Russell Westbrook seria o Sacramento Kings. É o único time que tá querendo ele. E se por acaso o Kings desistir, ou se o Westbrook não tiver a fim de ir pro Kings, né, não gostar da proposta do Kings, pode ser que nenhum outro time ofereça algo por ele. Pelo menos é o que diz o Jake Fisher. E isso aqui pra mim, cara, é meio maluco, mano. Porque eu entendo as dúvidas que tem ao redor do Westbrook. É um cara mais velho, claramente tá na reta final de carreira. É um jogador que tem vários problemas no seu jogo, né? O arremesso dele não é bom. A tomada de decisão dele nem sempre é a melhor, né? É um jogador que tem suas complicações. É um cara que oscila bastante, falta consistência. Então eu entendo os contras do Westbrook. Mas ele tem muito prós, velho. Ele tem muitos contras? Tem, mas ele também tem seus prós. É um jogador que mesmo mais velho ainda tem uma baita de uma velocidade, ainda é um cara muito atlético, tem um físico muito bom, né? Tem um tamanho posicional que é excelente, é um cara que tem uma defesa muito boa,
Ele é um ótimo defensor no ponto de ataque, pressiona, força turnover, rouba a bola, né? Um cara muito dedicado defensivamente. Um jogador que, beleza, o arremesso dele é problemático? É. Mas na última temporada a gente viu o Russell Westbrook matando algumas bolinhas ali no corner de forma sólida. Sólida. Matando bolinha no corner, na zona morta. Claro, se tiver marcação, se tiver contestação, provavelmente ele vai errar. Mas livre ali, quando a galera deixa ele livre, mano, ele castiga de vez em quando, né? E aí ele tem uma boa finalização próxima ao aro, finaliza bem em progressão, tem um bom passe. Tipo, ele é um bom jogador ainda, né? Um cara que temporada passada, jogando no Denver, mano, 13 pontos de média, 5 rebotes, 6 assistências, mais de um roubo de bola de média. Fez um bom playoff por Denver. Né? No Clippers, ele já havia feito bons playoffs também. Os 2 playoffs dele pelo Clippers, na minha opinião, foram bons. Foram 2 bons playoffs. A série dele contra a Phoenix, vocês devem se lembrar, em 23, foi excelente. E pra mim, nessa última temporada, ele fez um playoff sólido por Denver. Jogou bem contra o Oklahoma, na minha opinião. Jogou muito bem, tá? Então, mano, eu entendo os contras, eu entendo as dúvidas ao redor do Westbrook, mas eu acho que falta a galera ser mais justa com ele. A análise em relação ao Westbrook do público muitas vezes é injusta. Muitas vezes é injusta, sabe? A galera pesa muito a mão nele, cara. Entendeu? E eu, mano, vocês sabem, eu sou fã declarado dele, mas eu também critico ele. Critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Saca? E aí, avaliando as últimas 2 temporadas dele, cara, pra mim é impossível que não tenha pelo menos aí 2, 3 times interessados nele. Pra mim é muito louco. A menos que o Westbrook esteja pedindo um valor surreal, cara, pra mim não existe só ter o Kings interessado nele. Desculpa, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar nisso, gente. Mano, um cara como o Westbrook pra vir do banco, cara, ele tem espaço em muito time, velho. Muito time. Né? Repito, a menos que ele esteja pedindo muito, a menos que ele esteja exigindo um salário mais alto, a menos que ele esteja exigindo uma posição de titular, a menos que ele esteja fazendo essas exigências, pra mim não faz sentido não ter times interessados nele. Cara, o Russell Westbrook, pelo mínimo de veterano, é um ótimo negócio. Ótimo negócio. Sacou? Então, mano, é doideira, cara. É doideira isso. E, enfim. Vamos ver o que vai ser do Westbrook. Mas é muito louco imaginar que ele não tem mais espaço na NBA. Eu acho que ele tem ainda. Realmente eu acho que ele tem. Agora é ver. Mas é muito louco isso, cara. Só o Kings interessado, mano. Sei lá, não querendo desconfiar do Jake Fisher, mas é muito difícil acreditar nisso. Que só tem o Kings interessado nele. Mas vamos ver. Já foi falado, né, sobre o interesse de times europeus no Russell Westbrook. Já foi reportado há um tempo atrás que eu acho que o Maccabi Tel Aviv, né, estava disposto a fazer uma oferta pesada por ele. Pode ser uma alternativa se de fato ele já não tiver mais espaço na NBA. Pode ser que ele vá para a Europa e seria excelente, tá? Acho que seria muito maneiro para a Euroliga ter o Russell Westbrook jogando lá. Acho que seria muito foda. Mas eu ainda acho que ele tem lenha para queimar na NBA. Eu acho que ele tem lenha para uma última temporada na NBA. Sacou? Eu acho que seria muito injusto pela carreira do Russell Westbrook ele não ter um ano meio que de despedida. Sabe? Eu acho que seria muito injusto. Injusto pela carreira e injusto pelo basquete dele, porque ele ainda tem basquete pra jogar. Não é o caso de um cara que tá sem condições de jogar. Não, ele ainda tem muita condição.
tem físico e tem basquete pra jogar ainda. Sacou? Então, cara, eu torço muito pra que essa informação do Jake Fisher seja errada. Porque, mano, não é possível. Não é possível que não tem um contenderzinho aí disposto a dar o mínimo pro Russell Westbrook completar o banco. Não é possível, mano. Não é possível. Sacou? Não é possível. Vamos ver. Vamos ver, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá? Então, sobre o Westbrook é isso. Pra encerrar o nosso giro de notícias, e aí passar logo pro redraft, né, que é o que a maioria de vocês tá mais ansiosa pra assistir, eu só quero falar rapidinho, cara, sobre essa parada do pai do Jaylen Brown, mano. Não sei se todo mundo viu isso, mas ontem saiu a notícia de que o pai do Jaylen Brown foi preso por tentativa de homicídio, mano. Isso é absurdo. Eu não me aprofundei muito no caso, eu só vi a manchete. E, mano, fiquei de cara com a parada. Né? Deixa eu até ler aqui essa matéria do The Playoffs pra entender direito. Ó, Marcelo Brown, pai do astro do Celtics Jaylen Brown, acabou preso por esfaquear um homem em discussão de estacionamento. Esse aqui é o pai dele? Acho que é ele aqui. Deve ser ele aqui. Ou é um assistente. Enfim, não sei. Tem foto. Ah, tá. Esse aqui é o pai dele. Não é ele. Não é ele aqui. Não é ele aqui, não. Não é ele aqui. Enfim. Marcellus Brown, pai da estrela do Boston Celtics, Jaylen Brown, e ex-boxeador. Caralho, ele era boxeador. Acabou preso em Las Vegas nessa quarta-feira, acusado de tentativa de homicídio. As informações do site TMZ Sports rapidamente repercutiram no mundo da NBA e dos esportes. Bem como, segundo a polícia local, o episódio teria acontecido após uma discussão sobre uma vaga de estacionamento. Que isso, cara. Nossa, o mano esfaqueou o outro por conta de uma vaga de estacionamento. Caralho. Em um parque da cidade. Durante a briga, o pai de Jaylen Brown teria esfaqueado um treinador de futebol americano juvenil no estômago antes de fugir do local. Meu Deus do céu. Logo após o ataque, o suspeito foi localizado pelas autoridades e levado sob custódia. O treinador ferido foi encaminhado para um hospital. Deixa eu tirar aqui que eu acho que tá na frente, né? No hospital da região, onde passou por cirurgia, mas seu estado de saúde não foi revelado. O ex-boxeador, pai de Jaylen Brown, agora deve comparecer a uma audiência no tribunal de Las Vegas. A polícia classificou o caso como grave e segue investigando as circunstâncias da agressão. Que isso, mano? Que isso? Por conta de uma vaga de estacionamento, cara. Que parada inacreditável, mano. Relação distante com Jaylen Brown. Fontes próximas à família afirmaram que Jaylen Brown não tem uma relação próxima com seu pai e sequer estava ciente da prisão antes da notícia de se tornar pública. O jogador do Celtics, atualmente uma das maiores estrelas da NBA, campeão do Boston Celtics em 2024, ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido. O caso chama atenção não apenas pela gravidade do crime, mas também pelo impacto direto sobre Jaylen, que vive um momento positivo na carreira e é o grande nome do Boston Celtics com a lesão de Jason Tatum. Até o momento, os Celtics não comentaram sobre a prisão de Marcellus também. Tá, então, cara, que loucura. Eu só tinha visto que ele havia esfaqueado um cara, mas não sabia que tinha sido por uma vaga de estacionamento, mano. Tipo assim, não que exista um motivo plausível pra você esfaquear outra pessoa, não é isso que eu tô falando. Mas, mano, por conta de uma vaga de estacionamento, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Enfim, cara, tomara que... sei lá, que isso não afete o Jaylen Brown de alguma forma. Parece que ele não tem uma relação próxima com o pai dele, então não sei até que ponto isso pode influenciar ou não o Jaylen. Mas, enfim, tomara que tudo se resolva, que a justiça seja feita. Tomara que o cara que foi esfaqueado fique bem também, porque, porra, tá maluco. E é isso, mano. Que loucura, cara. Que loucura. Mano, cada de uma vaga de estacionamento, velho. Mano, o ser humano é uma parada bizarra, né, velho? O cara, como que o cara acaba com a vida dele
por conta de uma parada dessa. Tipo, o cara pode ficar na prisão pra sempre, perder a vida dele por conta de uma vaga de estacionamento, mano. Ah, maluco. Ah, maluco. Puta que pariu. Enfim. É isso, gente. Essas eram as notícias que eu queria comentar aqui com vocês hoje. Vamos agora pro nosso redraft, né? Semana passada fizemos o redraft da classe de 2009, né? Foi muito legal. Agradeço muito aí a todos que viram o conteúdo, curtiram, né? Interagiram com o conteúdo. Né? Agradeço muito. E aí hoje iremos fazer mais um redraft e a classe que eu irei redraftar será a classe de 2022, né? Uma classe recente. Né? O tempo amostral ainda é curto, porém, acho que já dá pra gente fazer algumas mudanças nessa primeira rodada, né? Essa é a classe, pra quem não se lembra, do Paulo Banchero, do Chet Holmgren, do Jalen, do J-Dub, né? Do Jalen Williams, do Jabari. Não, uma classe boa, uma classe que acho que a maioria de vocês acompanhou o draft, né? Eu me lembro da live do draft que eu fiz dessa classe, né? Minha reação na hora da escolha do chat foi lendária, né? Fiquei puto. E aí hoje enalteço o chat sempre que posso. É a tal da hipocrisia, né? É a tal da hipocrisia. Mas enfim, o tempo é senhor da razão. Eu tava errado. Eu não admito que eu não era o maior fã do chat. Tinha várias dúvidas em relação a ele. Mas, mano, o moleque se provou peça fundamental no título do Thunder. Então, foi um grande acerto do Sam Prest, assim como o J-Dub, né? O J-Dub era outro que eu não via nada demais na época do draft, assim como a maioria não via muita coisa nele. Mas o Sam Prest viu algo no menino e aí hoje virou o que virou, né? Está virando, né? Porque o J-Dub vai pro seu 4º ano na NBA, um cara de... Ele tem o quê? 23 anos, o J-Dub? Super novo, né? Já foi All-Star, All-NBA, fundamental no título também, metendo o jogo de 40 pontos nas finais. O J-Dub é uma coisa maravilhosa. Então, é um draft bom, com ótimos nomes. Tivemos alguns stealsaços nesse draft. O J-Dub mesmo foi um grande steal. Mas tivemos outros, né? Andrew Nembhard foi um steal. Enfim, teve vários. E aí, nesse redraft, eu irei refazer a primeira rodada desse draft, né? As 30 primeiras escolhas serão refeitas. E vambora, né? Vambora, deixa eu botar aqui a ordem pra vocês. E aí, vamos lá, cara. Ó, a primeira escolha, acho que não tem muito o que falar. Segue sendo o Paulo Banchero. O Paulo chegou muito pronto pra esse draft. É um dos novatos que chegou mais preparado, né? Fisicamente absurdo e tecnicamente muito bem lapidado. O Paulo, ele chegou pronto pra impactar. Chegou pronto. Né? Era uma escolha muito segura. E o Magic fez a escolha correta. Já na primeira temporada meteu 20 pontos de média, coisa que para um calouro é muito difícil de ser feito. Na segunda temporada já veio para quase 23 de média. E temporada passada meteu 25, quase 26. Né? Foi All-Star. Né? Fez uma série muito boa contra Boston, apesar da eliminação. É um jogador excelente, cara. Eu sou muito fã do Paolo. Um cara que na carreira, nesses 3 anos de NBA, tem 22,4 pontos de média, 7,8 rebotes, com 4,6 assistências. Um jogador que tá temporada após temporada mostrando evolução, né? Média distância, fadeaway, trabalho de pés, bola de 3. Um jogador que é um jogador completo, ao meu ver. Completo. É um cara que, tipo, não tem nada
que o Paulo Banchero não seja capaz de fazer numa quadra de basquete. Ele faz tudo. Faz tudo. Fisicamente é absurdo, atlético, alto, forte, móvel, um jogador inteligente, um jogador com personalidade, um cara que desde o primeiro dia em Orlando assumiu o time, né? Assumiu o papel de franchise player. Ah, mas ele não é o franchise... Ele é o franchise player. Se você por acaso acha que o Paulo Banchero não é o franchise player de Orlando, irmão, você tá assistindo o jogo com a televisão desligada. Ele é claramente o franchise player do time, um líder nato, né? E é um jogadorzaço, mano. É o único cara dessa classe que já é um franchise player. Tem outros nessa classe que podem se tornar franchise players? Tem. J-Dub é um que eu acho que tem potencial pra se tornar o franchise player no futuro. Hoje ele não é porque tem o Shai ali que, mano, tem como. Mas o J-Dub em outros times na liga seria franchise player, tá? Mas o único da classe que já é um franchise player e já é desde o seu primeiro dia na franquia é o Paulo Banchero. Tem que respeitar o Paulo, sou muito fã dele, acho que o futuro dele é muito promissor. É um jogador que eu vejo sendo All-Star todo ano, All-NBA todo ano. Não acho absurdo imaginar o Banchero daqui uns 10 anos sendo MVP alguma vez. Eu acho que existe um mundo pra isso, tá? E, mano, é um jogadorzaço, sou fã. E aqui é a primeira escolha, não tem muita discussão. A segunda escolha, pra mim, também não tem discussão, é o J-Dub, né? O Chet foi uma ótima escolha pro Thunder, se provou um acerto, apesar, né, das lesões aí e tal, mas em quadra, cara, o Chet é incontestável um acerto, né? Mas o J-Dub foi um acerto maior, né? Ele que foi pick 12, vindo de Santa Clara. Nesse redraft, ele vai subir aí e vai ser a segunda escolha. Um jogador que chegou sem nenhum hype, sem nenhuma expectativa, ninguém esperava nada dele. E já no primeiro ano ele jogou pra caralho, meteu 14 pontos de média, já se mostrando um cara extremamente versátil. No segundo ano, deu um salto, veio pra 19 pontos, jogando muita bola. E ano passado foi uma temporada mágica, né? 21,6 pontos de média, uma temporadaça defensiva dele, né? Tanto que foi ao Defense, foi ao NBA, foi ao All-Star. Fez um playoff de alguns altos e baixos, mas terminou da melhor forma possível, sendo importantíssimo pro título, metendo o jogo de 40 pontos nas finais e com o pulso fudido. Né? Com o pulso fudido ele foi lá, fez o que fez. O jogador com potencial incrível, incrível potencial do J-Dub. Na minha opinião, é um dos jogadores mais versáteis da NBA na atualidade. Um cara que defensivamente defende todas as posições. Discutivelmente, ele é o melhor defensor do Thunder. Nesse time que tem a melhor defesa da liga, o J-Dub talvez seja o melhor defensor do time. Claro, Alex Caruso é um monstro, Cason Wallace é um monstro, Chet é um monstro, né? Lu Dort é um bizarro, mas em termos de versatilidade, de impacto defensivo em todas as posições, talvez o J-Dub seja o melhor. É uma coisa absurda o que esse cara defende. E ofensivamente ele faz tudo também. Pontua na média distância, pontua pra 3, pontua, né, de perto, né, curta distância, finaliza muito bem. É bom na transição, passa a bola, dribla. Mano, é um jogadorzaço. Cara completo. É o Scottie Pippen dessa geração. Né, o Scottie Pippen da geração. Sou muito fã e aqui é a segunda escolha, não tem discussão. Jogadorzaço. Jogadorzaço, um stealzaço desse draft. Um dos grandes acertos do Thunder em draft na sua história. Um acertaço. Mandou muito bem o Thunder aqui. Sam Prest, genial. J-Dub, segunda escolha. Terceira escolha foi o Jabari Smith na época. Eu achei na época essa uma baita escolha. Eu era muito fã do Jabari. Né? Era apaixonado pelo Jabari Smith na época do draft. Mas, né, não que tenha sido uma escolha errada, mas, mano, o Chet,
ele já fez muito mais do que o Jabari nesses 3 anos, né? Apesar dele ter perdido o primeiro ano dele inteiro por conta de uma lesão na pré-temporada, né? O cara tava jogando um racha com o LeBron e machucou, né? Bizarro. Mas apesar disso, apesar de ter perdido a primeira temporada e de ter jogado um pouco mais de 30 jogos na última temporada, mesmo perdendo tantos jogos, ele já fez muito mais do que o Jabari. É um cara que já foi campeão, sendo uma âncora defensiva desse time do Thunder. No playoff, ele foi discutivelmente o melhor defensor da pós-temporada. Um cara que, né, tem, em média, né, nessa temporada, né, veio para 15 pontos e mais de 2 tocos de média. Na temporada anterior, ele já havia tido 2,3 tocos, jogando 82 jogos, né? Então, é um jogadorzaço, um potencial incrível. É um cara que eu vejo podendo ser deploy algumas vezes na sua carreira. Vai ser difícil porque ele vai rivalizar com o Embiid, né? E aí é um rival complicado. Mas ele tem potencial para isso. Versátil pra caramba, móvel. Precisa melhorar um pouco a parte ofensiva, precisa ganhar mais corpo. Precisa ser um pouquinho mais... Não mais consistente, mas também mais consistente, mas um pouco mais agressivo no ataque. Falta volume ofensivo pro Chet, na minha opinião. Mas é um cara novo, acabou de assinar sua primeira renovação, assim como o J-Dub. Então tem aí muito tempo pra evoluir. É um jogadorzaço e pra mim é o terceiro da classe. Vai ser a terceira escolha aí nesse redraft. Na quarta escolha, a gente teve o Kings pegando o Keegan Murray. Foi uma ótima escolha, né? Não veria problemas em manter o Keegan Murray. Mas eu acho que tem 3 nomes que, principalmente pelo que fizeram no último ano, superam o Keegan Murray, né? Para começar, Dyson Daniels, né? O Dyson Daniels vai ser o meu quarto nesse draft. Um cara que foi MIP, um cara que ficou em segundo para deploy temporada passada, entregando mais de 3 roubos de bola de média, quebrando vários recordes de steals na temporada. Um jogador que não foi muito bem aproveitado em New Orleans, mas em Atlanta despontou aí. Entra nessa temporada como um dos melhores defensores da liga, e eu não vejo ele perdendo esse posto nos próximos anos. Acho que ele vai ser de forma recorrente, sempre um dos melhores defensores da NBA. É um jogador que eu gosto muito, cara. Ofensivamente, tem muita coisa a melhorar, mas defensivamente ele é um monstro, cara. Então, Dyson Daniels pra mim é o quarto da classe. O quinto da classe pra mim, e eu sei que muitos vão discordar, mas na minha opinião, Andrew Nembhard é o segundo da classe. O Nembhard que foi escolha de segunda rodada, ele foi pique... Cadê? Pique 31. Nesse redraft, velho, eu vou com ele na 5, indo pra Detroit. Detroit que foi de Jaden Ivey, que também não foi uma escolha ruim, longe disso, mas eu acho que o Nembhard, ele já se provou mais, né? Mesmo ele não tendo números fantásticos, são 9,6 pontos de média nessas 3 temporadas, é um jogador que ele é muito sólido, mano. Muito sólido, é um jogador que joga como um veterano, pô. Joga como veterano, um cara que te entrega tudo nos 2 lados da quadra, te entrega defesa, te entrega arremesso, te entrega infiltração, um jogador que joga bem com e sem a bola. É um ótimo jogador, ótimo cara, um jogador que vindo do banco funciona, como titular também funciona. Fez um playoff absurdo por Indiana, né? Os últimos 2 playoffs dele foram excelentes, né? Eu gosto muito, cara, sou muito fã do Nembhard. Potencial aí interessante. Não sei se ele tem potencial pra virar um All-NBA, por exemplo. Não sei. Mas ele tem potencial de All-Defense. De All-Defense, com certeza ele tem potencial. E, na minha visão, é o quinto da classe. Vai ser minha quinta escolha. Vai aqui pra Detroit. Na 6, Indiana foi de Mathurin. Acho que foi uma boa escolha também.
Mas aí aqui eu acho... Caberia o Keegan Murray na 6. Mas eu vou de Christian Braun, mano. Eu vou de Christian Braun. Christian Braun que originalmente foi escolha... Cadê? Foi escolha 21. Um baita steal de Denver. Né? Excelente escolha de Denver. Aqui eu vou colocar ele na 6, mano. Christian Braun, ele foi reserva nas suas duas primeiras temporadas. Foi bem, né? Foi importante na campanha do título. E aí, temporada passada, ele ganhou a vaga de titular. Com a saída do KCP, ele ganhou a posição. E foi bem pra caralho, né, mano? 15 pontos de média, chutando pra quase 40% pra 3 pontos. Jogou 79 jogos. Né? Uma disponibilidade incrível. Muito bom na defesa, teve mais de um roubo de bola de média e um cara agressivo, físico na defesa, um jogador atlético pra caramba. Jogadorzaço, um cara maduro pra caramba, parece um veterano jogando. Eu acho que pelo impacto que ele teve temporada passada e pela forma extremamente sólida com que ele joga desde que ele chegou na NBA, eu acho que ele merece a pick 6. Eu acho que ele merece a 6ª escolha. Vai aqui pro Pacers na 6. E aí na 7, finalmente, eu vou de Keegan Murray. Aí o Keegan Murray vai pra 7, vai jogar em Portland. Um jogador que não teve uma boa temporada passada. Tinha uma temporada dele não foi boa. Mas fez um ótimo ano de calor. O segundo ano dele eu acho também que foi bom. Um cara que é um dos melhores arremessadores da NBA hoje. Um jogador que tem na carreira 37% para 3. Já se colocou, né? Já colocou o nome dele na história da liga como um dos jogadores com mais bolas de 3 convertidas em um só jogo. Acho que ele é o 3º, 4º da lista, né? É um jogador que eu gosto, mano. Tem boas ferramentas defensivas, tem um bom potencial, mas falta um pouquinho mais de volume, falta um pouquinho mais de recurso também ofensivo. Ele é um cara que fora bolas de 3 não te entrega mais muita coisa no ataque. Mas pela bola de 3 e pelo potencial defensivo, eu acho que cabe manter o Keegan Murray aí no top 7. Vai ser 7ª escolha, indo pra Portland. E aí na 8, o Jabari, a queda do Jabari Smith termina. O Jabari cai da 3 para 8. Poderia até cair mais, viu? Poderia até cair mais. Inclusive, eu vou mudar. Eu vou mudar porque eu vou colocar o Mathurin na 8. Eu acho que o Mathurin, nesses 3 anos, ele já fez mais do que o Jabari. Apesar do Mathurin ser um jogador que ainda peca na questão de consistência, o playoff dele ilustrou muito bem isso, né? Fez um playoff muito inconsistente. É um jogador, mano, de quase 16 pontos de média. É um jogador que tem um atleticismo absurdo, uma capacidade de pontuar muito interessante, pega muito rebote, tem boas ferramentas defensivas. Eu acho que o Mathurin, nesses 3 anos, ele foi mais impactante para Indiana do que o Jabari foi para Houston. Então acho que por isso ele merece ficar na frente. Vai ser pick 8. Vai para New Orleans, que na época foi de Dyson Daniels. Uma boa escolha de New Orleans, apesar do Pelicans não ter usado bem o Dyson Daniels, né? Mas aqui na 8 vai Mathurin. E aí na 9, aí sim eu vou de Jabari. O Jabari, dá para colocar ele como uma decepção até o momento. Ele chegou com uma expectativa muito alta, pelo menos a minha expectativa era muito alta. E até agora não correspondeu. Apesar dele ser um jogador com bons números, né, são 13 pontos de média e quase 8 rebotes nesses 3 anos, é um jogador que, mano, ainda não se firmou de fato nesse time do Houston. É um jogador que, muitas vezes, o torcedor pede que seja reserva, pede para que seja banco. É um jogador que não é uma unanimidade ainda. E a minha expectativa era dele já ser uma realidade hoje. Né? Dele ser esse pontuador de 3 níveis, dele ser um defensor muito foda, e ele ainda não é. Tem potencial, acho que ele ainda pode virar esse jogador,
mas ele ainda não é. E aí, né, eu tenho que trabalhar com o que é fato. E o fato é que o Jabari hoje é uma decepção em relação ao que era esperado dele na época do draft. Não a ponto de sair do top 10, mas ele vai ser pick 9. Vai cair para 9, vai para San Antonio, que na época foi de Jeremy Sohan, tá? Na 10, para fechar o top 10, eu vou de Shaedon Sharpe. Originalmente, o Washington Wizards foi de Johnny Davis, uma escolha horrorosa. Horrorosa o Johnny Davis. Péssima escolha. Aqui eu vou de Shaedon Sharpe, cara. Eu sei que tem alguns jogadores mais sólidos que poderiam estar aqui na 10. O Walker Kessler, Jalen Duren, né? O próprio Jaden Ivey, talvez. Mas pelo potencial que Shaedon Sharpe mostrou, especialmente temporada passada, onde ele entregou 18 pontos de média, mano, eu não consigo tirar ele do top 10. Não consigo. Eu vejo ele como um top 10 nessa classe. Falta ser mais consistente, falta solidez, mas pelo potencial que ele mostrou, mano, é um cara que não dá pra ficar fora desse top 10, não. Não dá, gosto muito dele. Ele que originalmente foi pick 7, aqui ele cai um pouquinho, vai pra 10. E eu vou te falar, tem potencial pra subir pra um top 7 daqui poucos anos, tá? Daqui uns 2 aninhos, quando eu refazer esse redraft, talvez o Shaedon Sharpe pegue um top 6 ou talvez até um top 5. Porque ele realmente tem um potencial muito interessante. Sou muito... tenho ele aí muito alto aí, em termos de projeção. Né? Na 11, o Knicks foi de Ousmane Dieng, mas ele acabou sendo trocado para Oklahoma. Péssimo negócio que o Thunder fez. Jogador muito, muito fraco. Pro lugar dele, eu vou de Walker Kessler. O Kessler, para mim, é o 11º da classe. O melhor protetor de aro da classe depois do Chet Holmgren. Ele foi pick 22 na época. Mano, eu gosto muito dele. Cara que desde que chegou na liga não teve nenhuma temporada com menos de 2 tocos de média. Temporada passada foram 2.4, né? Um jogador que ofensivamente não te entrega muita coisa para além de uma finalização ali próxima ao aro, mas defensivamente é um monstro protegendo o garrafão, pega muito rebote também. Gosto, cara, gosto bastante do Kessler. Acho que top 11 é muito justo pra ele, cara. É muito justo mesmo. Gosto demais do menino Kessler. Na 12, o KC foi de Jalen Williams, né? Segunda melhor escolha. E, na verdade, cara, acho que pensando em custo-benefício, talvez seja a melhor escolha desse draft, né? O Thunder pegou um All-Star na 12ª escolha, acho que dá pra colocar como a melhor escolha da classe. Aqui o Jalen Williams não vai estar mais disponível, obviamente. Mas aí pro lugar dele eu vou colocar o Jalen Duren. Né? Jalen Duren, que foi pick 13. Aqui ele vai pra 12. Sobe uma posição. Não sou o maior fã do Jalen Duren, tá? Acho ele muito soft pra um cara do tamanho dele. Ah, Luiz, mas ele pega muito rebote, double machine, beleza. Mas, mano, zero proteção de aro, zero defesa, zero arremesso. Eu realmente acho o Jalen Duren um jogador que os números são melhores do que o jogador, sacou? Muitas vezes, o jogador é melhor do que os números. Por exemplo, o Andrew Nembhard. O Andrew Nembhard, ele é muito melhor do que os números apontam. O Jalen Duren, pra mim, é o contrário. Você pega os números do Duren, pô, duplo de média, 11,5 pontos, 10,2 rebotes. Caramba, que monstro! Aí você vai ver, mano, é um cara extremamente frágil na defesa, desatento, mole. Mas acho que ele é o 12º da classe. Acho que é uma boa posição pra ele. Não dá pra colocar ele abaixo disso. Então, mesmo não sendo fã, dou o braço a torcer. Vou botar ele aqui na 12, indo pra OKC. Vai jogar no meu time ainda. Aí é pra passar muita raiva. Enfim. Então,
Jalen Duren na 12. Na 13, Jalen Duren foi escolhido por Charlotte. Aqui eu vou de Jaden Ivey. Né? O Ivey é um cara... O Ivey é complicado, né, mano? Porque eu acho que ele foi muito atrapalhado na sua carreira até aqui. Né? O ano de calouro dele, ele tava num Detroit totalmente bagunçado, então foi muito prejudicado. No segundo ano, o Monty Williams fudeu com ele, a verdade é essa. Subutilizou demais o Jaden Ivey. E aí, temporada passada, com o Bickerstaff, ele começou bem pra caramba, quase 18 pontos de média. E aí, machucou, jogou o quê? 30, 32 jogos e não voltou mais, né? Então é um cara que foi muito atrapalhado nesse seu início na NBA. Mas apesar disso, ele mostrou muita coisa boa. Tem 16 pontos de média nesses 3 anos de liga. E eu acho que ficando saudável, ele tem um potencial interessante. É um cara que eu vejo sendo titular, um titular sólido na liga. Vai depender do físico dele, mas basquete jogado, mano, eu acho o Ivey muito bom. Talvez ele pudesse até ficar na frente do Duren, mas eu vou deixar ele na 13. Vou deixar ele na 13, mas o potencial dele é pra daqui uns 2 aninhos subir bastante aqui nesse redraft. Hoje eu deixo ele na 13, indo pra Charlotte, vai ser ele. Na 14 a gente teve o Cavs pegando o Agbaji. Não foi uma boa escolha, tanto que nem tá mais por lá, né? Pro lugar dele eu vou de Mark Williams, né? Mark Williams foi pick 15 em Charlotte. É um outro pivô que eu não morro de amores, mas ele é bom, bem bom. Se ele ficasse mais saudável, eu colocaria ele na frente do Jalen Duren, porque basquete jogado eu acho o Mark Williams melhor. Mas ele machuca muito, né? Um cara que nunca jogou 50 jogos numa temporada. Isso é muito louco. É um cara que jogou jogou 19 jogos na sua segunda temporada. Temporada passada jogou 44 e foi a temporada que ele mais jogou. Então é um cara que tem muitos problemas pra ficar saudável, mas quando tá saudável, é um cara muito físico, um cara que te entrega, né, uma boa finalização próxima ao aro, finaliza bem a layup, 12,3 pontos de média. É um jogador que pega muito rebote, 8,8 rebotes na carreira e 10,5 temporada passada. Protege bem o garrafão. Né? Não é elite, mas protege bem o garrafão. Então eu gosto dele, mas pelas lesões ele vai ficar em 14º. Mas basquete jogado, eu prefiro ele ao Jalen Duren, tá? Eu prefiro. Na 15, indo pra Charlotte, eu vou de Tari Eason, tá? Tari Eason foi pick 17, um jogador que eu acho bom, tá? Sólido pra caramba nos dois lados da quadra. 10,3 pontos de média, com mais de 6 rebotes nesses 3 anos de liga. Mano, te entrega uma boa defesa, te entrega finalização, te entrega arremesso, te entrega físico. Um jogador muito competitivo. Eu gosto, cara. Gosto do Tari Eason. Aqui ele vai ser a escolha 15. Na 16, indo pra Atlanta, que escolheu o AJ Griffin, que nem joga mais na liga, né? O AJ Griffin, ele se aposentou pra virar pastor, né? Curioso, né? Enfim. Na 16, eu vou de Jeremy Sohan. Tá? Jeremy Sohan foi a escolha do Spurs na 9. Não morro de amores pelo Jeremy Sohan, mas é um defensor muito bom, tá? Tem um bom potencial defensivo. Ofensivamente, falta muito recurso pra ele. Eu acho que falta refino pra caramba. Não tem arremesso. Não tem muito recurso, mas defensivamente ele é muito bom, né? Então, na 16 eu vou aí com o Sohan, o Dennis Rodman cover, né? O nosso querido cover de Dennis Rodman vai na 16. Na 17, indo para Houston, no lugar do Tari Eason, eu vou colocar o Scottie Pippen Jr., né, cara? O Scottie Pippen Jr. Deixa eu ver. Ele foi draftado, o Scottie Pippen Jr.? Acho que ele nem foi draftado. Acho que nem draftado ele foi.
Cadê? Não foi, né? É, cara. Nem draftado ele foi, mas pra mim, mano, ele é um 17º nessa classe, mano. Um jogador que se consolidou como um bom armador reserva. Um cara que temporada passada teve quase 10 pontos de média. Bom defensor, rouba muita bola. E, mano, é um jogador que tem aí um potencial interessante. Não acho que tem potencial pra virar um titular da NBA, tá? Não acho. Mas ele tem potencial, mano, pra ser um ótimo armador reserva por muito tempo. Acho que tem tudo pra ter uma carreira muito longeva na liga. E... jogador bem interessante, mano. Gosto bastante do Scottie Pippen Jr. E aí eu vou colocar ele aqui na 17, indo pra Houston, né? Ele sai de não draftado pra uma escolha de primeira rodada, pô. Uma baita subida aí do menino. Filho aí do gigante Scottie Pippen. Na 18, a gente teve Chicago indo de Dalen Terry. Uma escolha bem questionável. Bem ruim, vamos falar, né? Escolha ruim. Pro lugar, eu vou de Nikola Jovic. Nikola Jovic, se não me engano, ele foi o jogador mais jovem dessa classe. Tanto que ele foi pick 27. Tanto que a gente tá aqui indo pro quarto ano dele na liga e ele tá com 21 anos ainda. Então, assim, é um jogador extremamente jovem, mas um jogador que já vem mostrando uma boa evolução, né, nos últimos 2 anos. Né? Um cara que temporada passada mostrou muita coisa boa. Um jogador que nesses 3 anos tem mais de 8 pontos de média, com 37% para 3. Tem um potencial interessante, tem um ótimo tamanho. Ele tem o quê? 2,5, se não me engano. E mostra ali uma boa mobilidade, tem ali um bom trabalho de bola, arremessa. Acho que é um jogador com potencial. E aí eu acho que a 18 é uma escolha boa aí pra ele, né? Um local bom pra ele aí nesse redraft. Então, na 18, menino Jovic vai pra Chicago. Na 19, Minnesota foi de Jake LaRavia. Depois foi trocado pra Memphis. Daria até pra manter, mano, mas eu vou trocar, eu vou de Agbaji. Tá, eu acho que o Agbaji é mais jogador do que o LaRavia. Não tão mais jogador, mas eu acho que ele é mais jogador. Um cara de quase 8 pontos de média. Temporada passada teve 10 pontos de média, chutando pra quase 40% pra 3, jogando lá em Toronto. Acho que ele é mais jogador. É mais jogador. Originalmente, o Agbaji foi escolha de loteria, né? Pick 14. Ele cai aqui um pouquinho, vai pra 19, né? Vai jogar em Minnesota. Na 20, eu vou de Keon Ellis. Né? San Antonio foi de Malaki Branham, uma escolha bem ruim. Malaki Branham não deu certo. Keon Ellis seria uma escolha melhor. Né? O Keon Ellis, que nem draftado foi, é um cara, mano, que temporada passada jogou 28 jogos como titular lá em Sacramento. Jogou 80 jogos, entregando 8,3 pontos com um steal e meio de média. Um jogador que na carreira aí, quase 43% de 3. Defensor muito bom, inteligente na defesa, físico, rápido. Gosto bastante, cara. Gosto muito do Keon Ellis. Acho que seria uma escolha bem boa aí na 20. Acelerando aqui um pouquinho, rapaziada, porque a luz tá, né, acabando e eu tô... Minha ring light tá longe. Então, vou dar uma acelerada aqui pra, né, pra gente acabar. Na 21, eu vou de Max Christie. Max Christie vai aqui pra Denver na 21. É um cara que no Lakers não foi tão bem aproveitado, mas em Dallas conseguiu ali ter mais espaço. Jogou 32 jogos em Dallas, 11 como titular, marcando 11 pontos de média. Um cara que tem só 22 anos, jogador muito jovem, então tem aí ainda um teto muito legal a ser explorado. Tem potencial para virar um bom 3D. Então, Max Christie é a minha escolha na 21. Na 22, eu vou de Peyton Watson, indo para Memphis. É um jogador que eu tinha muita expectativa. Acabou me decepcionando um pouco. Esperava que ele desse um salto maior.
do seu segundo pro terceiro ano. Não deu. O salto que o Christian Brown deu, eu esperava que o Peyton Watson também desse. E ele não deu ainda, né? Mas é um cara que tem um ótimo tamanho, uma boa envergadura, bom na defesa, muita energia na defesa. No ataque, não te entrega muita coisa ainda. Então, a 22 eu acho que é justa aí pro Peyton Watson. Na 23 eu vou de Jalen Williams, né? O Jalen Williams, que foi escolha de segunda rodada. Foi pique 34. É um cara que, mano, é muito subestimado aí pela galera, né? Ele não é craque, não é gênio, longe disso. Mas é um jogador sólido, mano. Um cara que te entrega uma boa defesa, te entrega espaçamento de quadra. Nesse último playoff mesmo, ele foi muito bem marcando o Jokic na série contra a Denver, né? Foi uma sacada muito boa do Daigneault que deu muito certo. É um cara que foi titular em vários jogos nesses 3 anos em Oklahoma. Sofreu bastante com lesões também. Foram só 165 jogos em 3 anos de NBA, o que é muito pouco, né? Mas é um cara que é sólido. Jogador sólido, acabou de renovar o contrato. Então, acho que a 23ª escolha tá de bom tamanho aí pro menino Jalen Williams. Na 24, indo pra Milwaukee, que foi de Marjon Beauchamp, eu vou de Julian Champagne. O Champagne não é craque, não é gênio, mas, mano, é um cara de 37% pra 3 na carreira. Faz o arrozinho com feijão no ataque. Acho que é uma escolha segura. É uma escolha segura. Acho que o Champagne aí, um cara de quase 10 pontos de média. Dá pra ser ele. Na 25, eu vou de Laravia. Na 25, o Spurs foi de Blake Wesley, que é bom jogador, tá? Acho que ele ainda pode virar algo legal na NBA. Mas ainda não virou. Mas é um cara interessante. Pro lugar dele, eu vou de Laravia. Laravia, cara de 7 pontos de média na carreira, 37% para 3. Um jogador que pode fazer a 2, pode fazer a 3 também. Cara alto, móvel, tem ali um bom arremesso, defende bem, passa bem a bola. Acabou de ir pro Lakers, né? Assinou um contrato bom. É um jogador interessante, cara. Poderia até estar na frente do Champagne, mas eu acho que o Champagne, ele teve mais... Acho que ele mostrou mais solidez do que o Laravia. Tá? Então acho que por isso eu coloco o Laravia atrás. 25 aí pra ele, tá legal. Na 26 eu vou de Jabari Walker. Né? Dallas foi de Wendell Moore, que foi trocado pra Minnesota depois. Não deu certo. Pro lugar dele eu vou de Jabari Walker. É um ala versátil, bom tamanho, boa mobilidade, tem arremesso. Chutou pra quase 39% temporada passada. Acho que tem características boas, seria uma escolha interessante aí na 26. Na 27, Miami Heat foi de Jovic, foi uma boa escolha de Miami, ao meu ver. Como ele não tá disponível, eu vou de Jaden Hardy aqui, tá? Jaden Hardy foi escolha de segunda rodada. Um cara que chegou com uma expectativa boa, né? Vindo da D-League e tal. Acabou que até agora não despontou. Mas é um cara de 8 pontos de média, 38% para 3, é veloz, tem um bom arremesso. Mas falta defesa, falta consistência, falta mais QI de basquete também. Falta muita coisa. Mas com o que ele tem, acho que dá pra deixar ele aí como uma escolha de primeira rodada. Na 28, indo pra Golden State, que foi de Patrick Baldwin, eu vou colocar o Moussa Diabaté. Né, Diabaté, longe de ser uma realidade, ainda é um protótipo, mas ele tem características que eu acho que o creditam a estar na primeira rodada desse redraft. Um big atlético, ágil, móvel, bom potencial defensivo, mas, né, falta muita lapidação ainda. Mas pelo potencial, vou colocar ele na 28. Na 29, indo para Memphis, eu vou de Caleb Houston, né, um arremessador de 37,2% para 3, tem uma boa eficiência, mas falta consistência, falta mais volume. Mas eu acho que é um jogador que, pelo arremesso, dá pra deixar ele na primeira rodada. E fechando aqui esse nosso redraft, na 30ª escolha, indo para Oklahoma, eu vou de Vince Williams. Um bom defensor, que de vez em quando te entrega ali alguns pontinhos no ataque. Acho que dos que sobrou,
ele seria o melhor aí pra fechar a primeira rodada. Não morro de amores por ele, longe disso. Mas dos que sobrou aqui, acho que tem que ser ele. Não tem muito pra onde correr. Acho que o Gui, na real, vou trocar. Sai Vince Williams e vem Gui Santos. O Gui Santos. Vou deixar o Gui Santos sendo a 30ª escolha, mano. Gui Santos é mais provado do que o Vince Williams, mano. Mais provado. Ótimo defensor, vem melhorando aí no arremesso, bom passador, bom QI de basquete, muito elogiado pelo Steve Kerr, pelo Stephen Curry. Gui Santos, mano. Gui Santos vai fechar essa primeira rodada. Ah, Luiz, tá sendo Pacheco. Foda-se. Me deixa ser Pacheco. Gui Santos fecha o primeiro round. 30ª escolha pra fechar com chave de ouro esse nosso redraft. É isso. É isso. Concorda? Discorda? Acha que eu tô maluco? Acha que eu, subestimei alguém? Comentário tá aí pra isso. Agradeço aí a todos pela audiência. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. E é isso. Um abraço, fiquem bem e até amanhã. Tchau!